Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje eu queria comentar com vocês uma resolução fresquinha que saiu da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, em resposta a um questionamento do presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, Arthur Ascioli, e nessa resposta de 23 de março de 2020, a CNEM fala um pouco sobre como deve ser ou como podem ser os esquemas de serviço, de funcionamento do serviço de radioterapia nessa época de pandemia do Covid-19 ou coronavírus. Aqui a gente tem esse termo da CNEM, ele foi validado pelo Alessandro Facuri Neves de Sales Soares, e ele versa sobre a flexibilização dos serviços de radioterapia. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, o prezado Arthur Ascioli Rosa. Em resposta à demanda formulada pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, nesse momento de crise por conta do Covid-19 e preocupada com os impactos da rotina assistencial e na força de trabalho do serviço de radioterapia, deliberou em regime de exceção por algumas flexibilizações em itens normativos, como pontuado a seguir. 1. Flexibilização da realização de consultas de revisão de tratamento dos pacientes. Para quem não sabe, toda consulta de radioterapia, todo o tratamento de radioterapia tem uma consulta semanal para avaliação de efeitos colaterais, para avaliação do próprio tratamento, e essa consulta é chamada de revisão. Então, há uma flexibilização da realização dessas consultas, permitindo o uso de ferramentas como telemedicina. Entretanto, deve haver o registro em prontuário eletrônico. Aqui a CNEM flexibiliza esse item e acho que é importante, principalmente por conta do nosso contato com os pacientes. O profissional de risco já é o profissional de saúde já é um profissional de alto risco pelo contato que ele tem diariamente com os pacientes, principalmente quando está em ambiente hospitalar. E então, quanto menor for esse contato durante o tratamento, menos a chance que a gente tem de contágio e de fazer circular o vírus dentro dos setores. Flexibilizar a jornada de trabalho das equipes assistenciais, técnicos em radioterapia, quando se fizer necessário e de acordo com a avaliação do titular e do responsável técnico do serviço, permitindo o funcionamento em regime de rodízio. Tal medida tem o objetivo de redução do risco de contágio pela Covid-19, possibilitando a execução dos tratamentos com um número reduzido mínimo até um técnico em cada acelerador por serviço. Ou seja, existe uma norma que preconiza que hajam pelo menos 2 técnicos por máquina para poder fazer o serviço funcionar de maneira adequada, e agora a CNEM diminuiu esse número de técnicos para 1 por acelerador em esquema de rodízio, ou seja, um trabalha, o outro fica fora de campo, fora do serviço, até para, eventualmente, se houver alguma contaminação, esse outro estar pronto para regressar para o tratamento. Trabalho remoto. Uma coisa só, em relação a esse item, é importante, claro, que se o serviço optar por flexibilizar a rotina dos técnicos, os técnicos não estejam em outro serviço, ele tem que ficar em casa mesmo. Não adianta deixar de ir em um serviço e no outro período ir para um outro serviço que ele trabalhe, porque aí você acaba expondo o técnico de qualquer forma e o serviço eventualmente pode perder 2 técnicos ao mesmo tempo, Então aí a gente vai ter que ter uma conversa com os técnicos sobre isso. É importante que, se for para ficar em casa, ficar em casa. Se for para ficar em esquema de rodízio, ficar em esquema de rodízio. Pelo menos essa é a minha opinião. Também sendo possível trabalho remoto quando o serviço estiver em escala mínima. E tais medidas devem ser avaliadas pelos titulares e responsáveis técnicos, garantindo assim funcionamento seguro do serviço de radioterapia. Claro que qualquer alteração tem que ser em prol do serviço de maneira segura para médicos, técnicos, físicos médicos, equipe de enfermagem, equipe da recepção, e também para os pacientes. Além disso, essas intervenções também devem ser documentadas e registradas com a supervisão do supervisor de proteção radiológica, que é o físico médico, priorizando sempre a segurança do paciente, como a gente comentou. Essa flexibilização de rotinas deve ser mantida durante o período da pandemia, até comunicação em contrário.
Então, acho que aqui foi bem interessante essa abordagem da CNN, a sensibilidade que eles tiveram. Gostaria de agradecer aqui publicamente a CNN e ao questionamento do presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Essa pandemia não é brincadeira, a gente vai começar a ver agora muitos casos no Brasil, muitas pessoas com doenças graves no Brasil, e o paciente oncológico é um paciente que tem mais risco de se tornar um paciente grave, né? Em torno de 5 a 6 vezes mais, tem mais risco do que um paciente comum, né? Um adulto jovem ou uma criança. Então, a gente gostaria de agradecer essa sensibilização. Amanhã ou depois de amanhã eu vou soltar alguns vídeos sobre como foi lidada a pandemia fora do Brasil, em lugares em que ela chegou primeiro, como na Itália. A gente tem já alguns artigos que versam sobre isso, então a gente vai falar durante a semana aí sobre esse tema, tá certo, pessoal? Obrigado por nos acompanhar então em mais esse vídeo e até a próxima.